Paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um milagre eucarístico associado diretamente à festa desta quinta-feira, que é a festa do Corpus Christi, do corpo de Cristo. Vamos iniciar com a frase de um físico famoso, Pascal, cristão, que dizia: no mundo há luz suficiente para quem quer crer, mas há sombra suficiente para quem não quer crer. A pessoa que está com o coração fechado e não deseja crer em algo, realmente passará despercebido por ela. Mas nós, como cristãos católicos, temos que ter certeza que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada, em seu corpo e seu sangue. A Eucaristia é o dom mais precioso que nós temos, porque Deus, um Deus tão grande, se fez pequeno num pedaço de pão. Deus realiza muitos milagres, não para ser provado. Deus não precisa se provar, mas os milagres acontecidos a partir da Eucaristia é para que realmente não reste sombra de dúvidas, que Ele é verdadeiro pão, é verdadeira comida, é verdadeiro corpo, é verdadeiro sangue. Do pão e vinho consagrados. A Eucaristia, ela traz para a gente, e também a partir dos milagres eucarísticos, a conversão pessoal, a conversão do coração, a cura de doenças físicas e a desesperança. E a gente não pode abrir mão disso. São muitos os milagres eucarísticos, centenas. Dentre os milagres, a maioria aconteceram na Itália. Através de um mapa eucarístico, tem essa confirmação, que centenas deles aconteceram. E imagino eu que quando eu falo em milagre eucarístico, o primeiro que vem a você é o milagre de Lanciano, que eu poderia estar trazendo aqui. Por que não este? Não será o foco do nosso vídeo. Pelo vínculo que o outro milagre que eu já vou citar tem a ver com Corpus Christi. Mas o milagre de Lanciano provavelmente é o mais famoso pela grandiosidade do que aconteceu. No ano de 700. Neste vídeo, nós vamos falar de um outro milagre eucarístico. Milagre de Bolsena e Orvieto. São duas cidades. Vocês vão entender por quê. De 1263. Bolsena, Orvieto e o milagre que nos traz a festa de Corpus Christi. Vamos a ele. Jesus, falando diretamente com a Santa Juliana de Cornillon, de 1258, pede a ela que ela se dirigisse ao Papa e que após, na quinta-feira, após a 8ª de Pentecostes, então tivemos Pentecostes, domingo passado tivemos a Santíssima Trindade e na quinta-feira, após essa 8ª de Pentecostes, se celebrasse uma festa ao seu corpo. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, você pode ficar em dúvida de por que a festa é só agora. A gente sabe, na Semana Santa. Vamos pensar. Teria muito sentido a gente festejar o corpo de Cristo num momento tão difícil, anterior ao que Jesus ia passar a partir do dia seguinte? Então, não festejamos com alegria o corpo e o sangue de Cristo na quinta-feira da Semana Santa, pelo que vem. Então, o próprio Jesus pediu a Santa Juliana de Cornillon. Santa Juliana conhecia na época
um bispo que se tornaria, guardem bem o nome desse Papa, o Papa Urbano IV. Aconteceu, nesse período, o milagre. A igreja, sob a tutela do Papa Urbano IV, de 1262 a 1264. Vamos ao milagre eucarístico de Bolsena, Orvieto. O padre Pedro de Praga, quase uma trava-língua, né, gente? Padre Pedro de Praga estava celebrando uma missa. Não se sabe se no momento da consagração ele duvidou. Imagina-se, mas não se sabe ao certo. No momento da consagração, o milagre eucarístico acontece. A hóstia, quando elevada, começa a pingar sangue sobre o corporal. Lembra aquele tecido, quando a gente fala no vídeo sobre os objetos litúrgicos, que fica sobre o altar. A hóstia elevada começa a sangrar sobre o corporal. O que o padre Pedro faz? Se dirige ao bispo de Bolsena e entrega o corporal cheio de sangue. O que o bispo faz? O bispo diácono. Um parênteses, o Papa Urbano IV não estava em Roma. Ele estava em Orvieto, porque Roma estava num momento muito confuso e ele estava na cidade de Orvieto, que é próximo. Voltando. O bispo diácono se dirige apressadamente ao encontro do Papa Urbano, que estava em Orvieto, e o que acontece? A multidão seguiu, a população foi ao encontro, acompanhando o bispo. Olha aí, ó, a procissão de Corpus Christi, quando o bispo diácono se aproxima do Papa Urbano IV, que ele vê aquele corporal ensanguentado, o que o Papa Urbano exclama? Corpus Christi. Surge aí o nome da festa. Corpus Christi, a exclamação que o Papa Urbano fez. Através da bula Transístoros, o Papa Urbano, em 1264, prescreve a esta bula, olha só, São Tomás de Aquino, que acompanhava o Papa Urbano, que escreveu o ofício desta celebração. E até hoje, na festa de Corpus Christi, o ofício da celebração é este que São Tomás escreveu, voltando à data, em 1264. Então, o milagre aconteceu, a procissão acontece, o título acontece, tudo isso nesse caminhar que eu conto a vocês. Você crê nesse milagre eucarístico? Eu creio. Lembre-se, para Deus nada é impossível. E reforço, Deus não precisa ser testado, mas Ele é Pai e Ele se deixa mostrar através desses milagres. E o tapete? Simples. É um espaço de honra para Jesus passar. As paróquias constroem aqueles lindos tapetes com temas religiosos e é por ali que o bispo solenemente leva Jesus Eucarístico no ostensório. Lembre-se, é o único dia do ano que Jesus Eucarístico sai pela cidade. Você não acha que precisa de um espaço caprichado, honroso para esse Jesus que se aproxima mais ainda do seu povo? Sim, eu entendo que capelinhas pequenas, comunidades pequenas, fica difícil fazer o tapete.
mas a gente tem que motivar o nosso pároco, caso isso ainda não aconteça na sua cidade, na sua paróquia, motive a sua comunidade, vai conversando com as pessoas, talvez esteja em cima da hora, porque esse vídeo está sendo gravado hoje, mas terça-feira ele vai, quem sabe ainda dá tempo de você motivar a sua comunidade para fazer esse tapete, entendendo isso, que Jesus sempre merece o melhor. Quem já assistiu ao meu vídeo da semana passada, em que eu falo exatamente de Pentecostes e da cura que eu tive no encontro da renovação carismática católica, eu tentava engravidar, dia 16 de março eu recebi o batismo no Espírito Santo, quando foi no outro mês eu estava grávida. Só que essa é a segunda parte da minha história. Por que eu inverti? Por causa do tempo litúrgico. Pentecostes veio antes, então eu achei importante falar do batismo no Espírito Santo. Agora, como também tive uma relação séria e profunda com a Eucaristia, que também me curou, foi objeto de cura para mim, eu vivi um milagre eucarístico, eu vou compartilhar aqui com vocês. Após tentativas frustradas para engravidar, eu briguei com Jesus, briguei com Maria, parei de ir à missa. Obviamente não falo isso com orgulho, falo isso com vergonha, mas a verdade tem que ser dita, as experiências têm que ser compartilhadas. E aí o meu marido todos os domingos ia à missa, me perguntava, você vai à missa hoje? Aí eu dizia, não. Ele ia, me dava um beijo e ia. Aí um dia chovia, raios e trovões, aí eu tive coragem de pedir, não vai hoje não, porque eu morro de medo de raio. Ele falou, tenho que ir. E me deixou lá, falou com todo amor, mas foi. Quando chegou na época do Natal, eu fui acompanhando, não comunguei. Sabia que eu estava em pecado e não poderia simplesmente voltar à missa e voltar a comungar. Ia iniciar a quaresma, meados de fevereiro. O meu coração já estava restaurado, tinha totalmente noção do que eu havia feito era totalmente errado. Fui buscar a confissão. Um padre francês numa igreja aqui em Goiânia. Quando eu cheguei lá, eu me confessei, contei tudo que tinha havido, falei que eu recebia muitos sinais quando eu rezava para Nossa Senhora, por isso que eu acreditava que ia acontecer e nada acontecia. E aí, pedi perdão a Deus, ele falou para mim, minha filha, eu tenho tanta certeza que você vai engravidar, que a gente vai fazer um combinado. Você vai engravidar e volte aqui para me contar. Só tem uma diferença, o que você errou, Nali. Não ponha tempo para Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Pode parecer óbvio, mas para mim foi uma epifania. Saí restaurada daquela confissão, feliz da vida e voltei a comungar. Como eu contei no outro vídeo, a penitência foi uma qualquer, bem simplesinha. Mas eu me predispus a todos os dias daquela quaresma, os 40 dias da quaresma, eu iria comungar. Ou pelos cálculos da minha gravidez, pelo 30º dia, ou seja, um mês depois que eu estava comungando todos os dias, eu fiquei grávida. Claro, quando eu descobri, já estava com 4 semanas, já tinha até acabado a penitência que eu mesma me dei. Nem pode dizer que é penitência comungar todos os dias. Mas foi difícil, porque da questão do tempo, eu procurar igreja, por exemplo, sábado era sempre muito difícil, porque eu não conhecia muito a cidade, eu tinha que ficar procurando uma igreja que tivesse missa no sábado, mais à noite, né? O meu marido trabalhava de manhã, no sábado. Enfim, eu quero unir as duas coisas, os dois vídeos. Eu disse lá que o Espírito Santo, eu creio, e sou eu assim no meu sentimento, que o Espírito Santo
curou os meus traumas, ou como eu disse para vocês, é a cura interior. Foram simultâneos, mas eu creio que a Eucaristia curou o meu ovário, porque o meu problema era no ovário, eu tinha ovário policístico. Então, a união do Espírito Santo com a Eucaristia, que eu busquei por pela intenção do meu coração, foram consequências do milagre que eu tive, que foi conceber meu filho, que está aqui, que é o meu, como é que eu te chamo sempre? Meu produtor. E ele está aqui ouvindo, ele já conhece, obviamente, essa história. Então, eu quis partilhar com vocês a importância do Espírito Santo e no vídeo de hoje que eu, Annalise Capim, posso dizer que vivi um milagre eucarístico. E digo a você, se Deus fez na minha vida, pode fazer na sua. Porque eu era pecadora e pequei gravemente. Porque o meu pecado foi o pecado da apostasia. Eu estava no pecado da desistência da fé. E esse é um pecado gravíssimo. Outro propósito que eu fiz, além de eu me confessar, eu jurei para Deus que eu nunca mais cometeria o pecado da apostasia. Tive outros problemas ao longo da vida? Sim, mas eu jurei para Deus, prometi a Deus naquele dia e eu nunca mais cometi o pecado da apostasia, da desistência da fé. Por isso eu digo, eu sou católica, apostólica, romana e não vou deixar a minha fé por outra fé. Então lembre-se, aquele povo acompanhou a relíquia de Bolsena a Orvieto. Aquele povo somos nós hoje que participamos da procissão do Corpus Christi. Não vá deixar Jesus abandonado nessa festa tão linda, tão importante para a nossa igreja. Amém? Para os meus amigos que são da minha paróquia, te encontro lá, nesta quinta-feira. Até a próxima semana. Ah, uma coisinha. Falando do padre, lembra que eu contei que ele falou, volte aqui? Eu voltei. Ele tinha, assim, eu lembrei que ele era francês, porque ele tinha retornado para a França e eu nunca pude contar para ele. Fiquei com muita pena. Outra coisa, o vídeo de hoje foi baseado neste livro aqui, tá dando para ver? O Segredo da Sagrada Eucaristia, do professor Felipe Aquino. Ele é muito amplo, mas como eu não era especificamente da Eucaristia, né, de tudo que ele conta aqui, o meu foco era o milagre de Orvieto e Bolsena. Por isso, mas é muito rico esse livro, tá bem? Até a próxima semana, se Deus quiser.